Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, essa semana saiu a notícia que o governo brasileiro concedeu asilo temporário para a ex-primeira-dama do Peru, o nome dela é Nadine Heredia, e um avião da FAB buscou ela lá na capital Lima do Peru e trouxe aqui para o Brasil. O que gerou uma revolta enorme dos bolsonaristas, postando nas redes 24 horas por dia, que isso é um escândalo, que o Lula defende corruptos, isso e aquilo, entendeu? Mas o que acontece, pessoal? Tem umas coisas aí que não estão sendo ditas, né, pelos bolsonaristas e que é de suma importância para entender esse caso. Será que realmente o Lula está protegendo corruptos aqui no Brasil? Bom, primeiro eu já vou começar desmascarando uma mentira que alguns bolsonaristas estão espalhando. Eles estão falando que o governo usou o avião presidencial para buscar essa ex-primeira-dama. É mentira. O avião é da FAB, não é o avião presidencial, tá? Mas até isso eles conseguem mentir numa notícia. Vocês vão ver vários perfis aí de bolsonaristas falando: ah, que vergonha, o avião presidencial usado para buscar uma corrupta. Não foi o avião presidencial, tá, pessoal? Isso aí já é uma mentira descarada deles. Vocês podem procurar as notícias aí, que vocês não vão ver uma notícia falando isso, tá? Segundo ponto. Será que essa Nadine Heredia, ela realmente é culpada? Essa é uma pergunta válida, pessoal, porque esse caso envolvendo ela e o marido dela, que é o ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, Ollanta, acho que é com 2 L, não sei se no espanhol tem o som de LH, mas eu arrisco que sim, Ollanta Humala, eles foram acusados de um esquema de corrupção que envolve a Odebrecht, que é aquela construtora brasileira, envolve o governo da Venezuela, do Nicolás Maduro, tá? E parece que eles receberam propina ou coisa assim, tem algo envolvendo corrupção. Só que esse, no caso, pessoal, esse Ollanta, ele já seria o 3º presidente do Peru preso por corrupção. Aliás, na verdade, o 4º. Inclusive, quando ele for preso, ele vai ficar no mesmo presídio que já tem 2 ex-presidentes, e só não tem o 3º, que é o Fujimori, porque ele já foi libertado, tá? Então é meio estranho, né, que o Peru é um país que vira e mexe, eles botam ex-presidentes na cadeia. Me lembra até o Rio de Janeiro, né, que todo governador do Rio de Janeiro acaba sendo preso. Então já é meio estranho isso daí. E a Odebrecht, pessoal, a gente sabe hoje em dia que por ser uma construtora muito grande, que atuava até em países vizinhos como o Peru, ela foi alvo da Operação Lava Jato, não porque tivesse coisas erradas. Talvez tivesse sim uma corrupção ou outra, mas a forma como a Lava Jato conduziu as investigações, com espetacularização da mídia, chamando a imprensa, mostrando, etc., levou essa empresa a quebrar, tá? Inclusive teve casos assim parecidos em outros países, como a Alemanha, por exemplo, em que empresas gigantes foram investigadas por corrupção e nunca saiu na mídia alemã nem o nome da empresa nem do dono. Por quê? Porque o objetivo era punir os corruptos, não destruir a empresa, como foi feito aqui no Brasil. Na verdade, a Odebrecht acabou depois dessa Operação Lava Jato. Eles mudaram até de nome, agora é Novono, alguma coisa assim, o novo nome dela, porque o Moro praticamente acabou com várias indústrias de construção do Brasil, sendo que o Brasil era referência mundial. A Odebrecht construía no Brasil, já construiu em países árabes, e até nos Estados Unidos a Odebrecht já fez construção. Sabiam disso? Mas o Moro, parece que ele tinha um conluio com americanos, tanto que em Curitiba eles tinham um gabinete só para os Estados Unidos, que estavam auxiliando nas investigações contra o Lula e essas empresas, né? Então o Moro, ele tinha um esquema por trás. Tanto que saiu essa semana na Folha que ele, o Deltan e aquela juíza Hardet, eles tinham um esquema para desviar 2,5 bilhões da Lava Jato. Lembrando que o triplex que o Lula foi preso só vale 2 milhões. Enquanto que o juiz e o promotor e a juíza que condenaram ele tinham um esquema para desviar 10 vezes mais. Dariam para eles comprarem 10 triplex daquele do Lula. E o Lula só visitou o triplex. Condenou o Lula sem prova, tanto que na sentença dele está lá um conjunto indiciatório. Mas ele mesmo afirma em despacho que não tem prova de que o Lula recebeu o favorecimento da construtora OAS. Então só aí a gente vê, né, que essa guerra do Moro às construtoras talvez tivesse um dedo dos americanos aí, porque nós somos concorrentes deles. Então eles falaram: porra, o Brasil está pegando vários serviços que a gente podia estar pegando lá. Fizeram uma estrada lá na Namíbia, na África. Porra, podia ter sido a gente. Então houve esse conluio do Moro e do Deltan com autoridades americanas, parece que com claro objetivo de quebrar essas indústrias brasileiras. Então é muito difícil a gente bater o martelo, falar que esse casal aqui foi corrupto ou não, se do nosso lado aqui do Brasil nós sabemos o que aconteceu da Odebrecht por causa da Operação Vaza Jato. Talvez os peruanos não saibam disso, ou não tenham se atentado a isso, mas nós sabemos que o Moro estava de conluio. Ele e o Deltan, que era o promotor e o juiz, e conluio com autoridades estrangeiras. O Deltan chegou na época a fazer acordos com autoridades americanas sem passar
pelo Supremo, que é uma regra aqui no Brasil. Acordos assim internacionais para investigação de crimes, essas coisas, tem que ter autorização do Supremo. O Deltan cagou para isso, fez acordos lá, fechou acordos que a gente nem sabe nem do que, mas podia envolver milhões de dólares, e deu um dane-se, foi lá e fez acordo sem passar pelo Supremo. Só aí a gente vê que essas investigações da Lava Jato não era aquela coisa heróica toda como a gente pensava. Oh, finalmente estão combatendo a corrupção no Brasil, pegando os peixes grandes. Hoje nós sabemos que aquelas investigações eram a maioria ilegais, sob tortura. Tinha gente ali que ficou preso mais de 2 anos, provisoriamente, sem julgamento, porque o Moro ficava pressionando para a pessoa fazer uma delação, e a delação tinha que chegar até o Lula. Várias irregularidades, grampearam até advogados da defesa, coisa que é proibido por lei, o Sérgio Moro fez. Vazou aquela conversa do Lula com a Dilma, que também era proibido, até o ministro do STF, o finado Teori Zavascki, é o Teori Zavascki, ele pegou e deu uma dura no Moro, por causa disso o Moro teve que se desculpar. Então do nosso lado aqui do Brasil, que vivemos a Lava Jato também, a gente descobriu que a Lava Jato não era essa coisa heróica toda não. Então, na verdade foi uma coisa horrorosa que só trouxe prejuízo e quebrou todo um setor da indústria brasileira. Tanto é verdade que a rede Record, estou falando da Record, não é a Globo Lixo, a Record do bispo Edir Macedo, que é amigo do Bolsonaro, a Record apoia o Bolsonaro até hoje, tá? A rede Record, inclusive o Bolsonaro tentou de tudo para ajudar o Edir Macedo naquele problema da África lá que ele teve com as igrejas que se rebelaram. A rede Record fez uma matéria de praticamente 20 minutos mostrando como a Operação Lava Jato quebrou essa indústria do Brasil, as construtoras, OES, Odebrecht, Camargo Correia, dentre outras grandes construtoras do Brasil, e o tanto de prejuízo que eles deram e deixaram milhares de pessoas desempregadas, por causa da palhaçada do Moro de fazer essa espetacularização, porque o Moro queria o apoio da mídia, né, para poder pegar o Lula. Então ele fez todo esse show, essa palhaçada, e quebrou um setor da nossa indústria. Então esse é o primeiro ponto. Nós não sabemos se esse casal realmente praticou corrupção ou não. A justiça do Peru diz que sim, mas será que a justiça lá está sendo imparcial ou está sendo uma justiça tipo lá Sérgio Moro? Essa é a questão, eu deixo para vocês aí tirar as conclusões, tá? Segundo ponto, esse asilo que foi dado é temporário, tá? E esse asilo foi dado por questões humanitárias. Essa Nadine, ela tem câncer, tá? Ela faz tratamento com câncer e ela tinha operado uma vértebra da coluna. E ela tem um filho de 14 anos. E o marido dela acabou de ser condenado por corrupção, não sei se já foi preso, mas já saiu a condenação dele. O que acontece? Essa mulher ia ficar sozinha, doente, com um filho de menor de idade, uma criança de 14 anos, e essa criança ia ficar sem cuidado nenhum, e a mãe também sem cuidado nenhum, porque na cadeia ia ser muito mais difícil ela continuar o tratamento de saúde que ela precisa. Então, por questões humanitárias, o Brasil concedeu a ela um asilo temporário, tá? Temporário, vou chegar nessa parte. E coisa que os bolsonaristas omitem é que esse asilo foi feito com o apoio do próprio governo do Peru. O governo do Peru deu dois salvo-condutos para que ela pudesse sair do país. Ou seja, salvo-conduto, ninguém aprende ela. Pode sair à vontade que ninguém aprende ela. Por isso que ela pegou um carro lá da Embaixada do Brasil, com o filho de menor dela, foi até o aeroporto, numa boa, ninguém prendeu ela, e no aeroporto ela embarcou num avião da FAB, que é brasileiro, numa boa, e conseguiu sair do país sem ninguém tentar impedir. Porque foi o próprio governo do Peru que deu salvo-conduto para ela 2 vezes por uma questão humanitária. E isso eles não falam, né? Não é o Brasil que foi lá e pegou ela à força, ou brigou com as autoridades do Peru, vem cá que eu vou salvar essa mulher dos peruanos. Não. Foi tudo de comum acordo com o governo do Peru, porque o governo do Peru também entende que ela precisa de atendimento médico, é uma questão humanitária, e quem está perseguindo ela lá é a justiça, que nem o Sérgio Moro aqui. Então eles deram salvo-conduto para ninguém tocar nela, para ela sair em segurança do país. Tá? Isso os bolsonaristas não falam. Segundo ponto, ela não está ainda com o status de refugiada aqui no Brasil. Ela está só com visto provisório, que vai durar até as autoridades decidirem se aceitam ou não o pedido dela de ser uma refugiada aqui no Brasil. Então, por enquanto, ela está só como status provisório, pessoal. A justiça vai analisar o caso, vai analisar as partes, vai analisar as questões, e pode ser que a justiça nem aceite. Porque nos últimos anos, eu não sei se foi no último ano, acho que foi no último ano, de 160 mil pedidos de status de refugiado no Brasil, apenas 59 mil foram aceitos. Então não é tão simples assim, você vai pedir um status, o Brasil vai lá e vai aceitar e pronto. Não. A justiça brasileira agora vai analisar o caso dela. Se a justiça entender que ela é uma perseguida política, aí sim ela vai conseguir o status de refugiada política. Aí ela vai poder ficar no Brasil à vontade o tempo que for necessário. Fora que mesmo aqui no Brasil ela vai estar longe do marido dela, que vai estar preso, e ainda tem um garoto de 14 anos para criar.
sendo que a mãe está com câncer e ainda operou uma vértebra recentemente. Ainda precisa continuar o tratamento. Você imagina esse garoto, né, como é que não está a situação dele e a cabeça dele. Então, pessoal, é uma coisa de praxe. O Brasil tem um acordo de extradição, de asilo político, não só com o Peru, mas com outros países, desde 1953, tá? E o Peru entende que esse acordo diz isso: o país aceita se quiser, não é obrigado, mas também não é proibido, e não afeta em nada nossas relações diplomáticas. Tanto que nesse caso o Peru mesmo permitiu, deu salvo-conduto. Então é uma situação diplomática, normal, que os bolsonaristas estão aí exagerando. Mas para finalizar o vídeo, pessoal, ele chega a ser hipócrita isso da parte deles, porque o Bolsonaro, que é o líder deles, né, o mito, ele dormiu 3 dias na embaixada da Hungria aqui no Brasil. Vocês lembram disso? Falou que tinha amizades com a Hungria, estava querendo ter notícias. Mentira, o cara dormiu na embaixada, com escova de dente e tudo. Porque ele estava tentando fugir, porque ele achou que ele ia ser preso naquele momento, então ele correu para a embaixada da Hungria. Aí tudo bem, né, bolsonaristas? Aí tudo bem, um pilantra, ladrão de joia, genocida se escondendo na embaixada, tudo bem. Agora uma mulher com câncer, com problema na coluna e com filho de menor, ai, que horror, o Lula é um monstro, tem que tirar o Lula do poder. Sendo que essa mulher, ela é mais macha que o Bolsonaro. Mais macha que o Bolsonaro. Porque ela mesmo com câncer e doente com filho pequeno, ela não fica fazendo videozinhos se vitimizando, mostrando os machucados, as operações. Eu levei a facada. Foi um militante do pessoal que me deu uma facada. Tenham piedade de mim, pessoal. Eu não posso ser preso. Não, ela é mais macha que o Bolsonaro. Ela só se refugiou na embaixada, porque o marido dela saiu a condenação do marido dela, e a dela ia sair logo em seguida. Então só por isso que ela foi na embaixada. E mesmo assim ela não se vitimizou em nenhum momento. É uma mulher macho. Ao contrário do Bolsonaro, que é um homem fêmea. No bom sentido, tá, mulheres? Não estou falando que a mulher é mais fraca. Eu estou dizendo que o Bolsonaro não é um homem de verdade, né? Ele é um chorão. Ele é um cagão. Vive de mimizinho para ver. Não me prendam! Eu quero anistia! Se partir do Lula seria uma boa anistia! Esse é o machão do Bolsonaro, né? Do físicozinho de atleta, o capitão do exército. Ele é mais covarde do que essa mulher, tá? E digo mais a esses bolsonaristas que estão fazendo esse auê todo: se o Bolsonaro fugir de novo para uma embaixada e conseguir um salvo-conduto para sair do país, eles vão falar o quê? Aí tudo bem, né? Não, porque o Bolsonaro foi heróico, porque ele fugiu da ditadura do Xandão. É exatamente isso que eles vão dizer, pessoal. Vão dizer que o Bolsonaro é um herói. Sendo que a mulher, nessas condições, com uma criança pequena, eles fazem esse auê todo. Só aí você vê como eles são cruéis, e eles não são dignos de ter nenhuma anistia, não. Eles não têm piedade com uma mulher doente. O marido acabou de ser preso e um filho de menor para criar, eles não têm piedade. Então para que alguém vai ter piedade daquele bosta do Bolsonaro? Por mim, ele que apodreça numa cadeia o mais rápido possível, entendeu? Ou se Deus o livre essa porcaria morrer, eu só vou falar o seguinte: eu não sou governo, e daí? Quer que eu faça o quê? Foda-se, eu sou Messias, mas não faço milagre. Vou falar as mesmas palavras dele para quando morriam brasileiros aqui de Covid no Brasil, tá? Porque essa é a empatia que o Bolsonaro merece. Vou até encerrar o vídeo aqui para não ficar me exaltando, senão eu vou descer a linha no Bolsonaro e eu perco a noção de tempo. Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, compartilha nos grupos ou redes sociais para as pessoas verem e comente também o que você achou que é muito importante. Muito obrigado por ter assistido, até a próxima.